devocional, eu gostaria que você abrisse as escrituras em Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 43 até o 48. Se você não tiver sua Bíblia, pode ficar tranquilo, eu vou fazer a leitura aqui, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Para a gente poder entender esse texto que nós lemos agora, nós precisamos voltar a alguns capítulos anteriores. Um capítulo antes, que é o capítulo 5, em que Mateus começa narrando o texto da seguinte forma. Esse texto, do capítulo 5 até o capítulo 7, é conhecido como o Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. E ele começa assim o texto: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo. Então percebam, após a sua fama se espalhar por toda a região por onde ele caminhava, pregando o evangelho, pregando o reino de Deus, curando, e pessoas levavam seus doentes até Jesus, ele chega num determinado momento em que toda uma multidão está seguindo ele, sobe no pequena elevação, no monte, e aí o texto diz que os seus discípulos se aproximam dele. Ele começa a ensinar aos seus discípulos. E o que é que isso nos mostra primeiramente, antes de nós irmos para aquele texto? Que o que Jesus vai falar aqui no Sermão do Monte é direcionado para os seus discípulos. Os comentaristas costumam dizer que o Sermão do Monte é o padrão moral que Jesus Cristo espera de seus discípulos. É aquilo que Deus espera que seus discípulos façam enquanto seus filhos, enquanto seus discípulos. E ele vai trabalhar todo o Sermão do Monte com duas comparações, com duas distinções. Primeiro, vocês, meus discípulos, não podem ser como os fariseus, os mestres da lei, e recorrentemente ele fala sobre isso. E posteriormente ele usa outra comparação: vocês não podem ser como os pagãos. Dentro disso, ele vai tratar de diversos aspectos, as bem-aventuranças que são características dos filhos de Deus, o cumprimento da lei dele enquanto Messias prometido, o homicídio, o adultério, o juramento, o divórcio, a oração. E aí nós chegamos nesse ponto que é o amor aos inimigos. O amor que é base do Evangelho. Por que ele é base do Evangelho? Porque as Escrituras nos mostram que Deus ele amou ao mundo. Deus ele nos amou. E nós só podemos amar a Deus, primeiramente entendendo, porque Ele nos amou primeiro. É isso que o texto de João, capítulo 5, versículo 2 nos diz. Nós só podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Mas o que é que esse texto trata? Jesus começa dizendo no versículo 43 o seguinte: Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. O que é que ele está querendo dizer com vocês ouviram o que foi dito? Quando ele começa com esse anúncio, vocês ouviram o que foi dito, ele está fazendo referência justamente à tradição farisaica, a tradição dos mestres da lei, que além dos mandamentos dados ao Senhor para Moisés, para que Moisés passasse ao povo, os fariseus tinham cerca de 600 mandamentos a mais. E muitos deles eram passados pela tradição oral. Então Jesus começa: vocês ouviram por essa tradição oral o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Então Jesus ele passa, na verdade, agora a passar o verdadeiro entendimento do que esse mandamento, amar ao seu próximo, quer dizer. Mas eu lhes digo: ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Infelizmente, hoje nós ainda encontramos essa perspectiva com relação dos inimigos. Você encontra músicas no meio cristão, evangélico brasileiro, em que você encontra pregações que dizem assim: você precisa orar para que os seus inimigos possam viver muito tempo para ver sua vitória ou coisa do tipo. Esse ensinamento não bate com esse texto. O que Jesus está nos dizendo, e quando nós entendemos o que é a palavra amor biblicamente, amar biblicamente é a palavra grega usada nesse texto, é o amor ágape, é um amor de entrega, é um amor de renúncia e de sacrifício, é um amor que serve. Foi o mesmo amor com o qual
Deus nos amou, e as Escrituras nos dizem que Deus manifestou o seu amor lá em 1 João, dando o seu Filho por nós. Isso é amor, é algo prático. Se Jesus Cristo está nos mandando amar o nosso inimigo, ele entende que como inimigo, logicamente aquela pessoa não nos é... nós não temos um afeto por aquela pessoa, né? Nós não vamos encontrar o nosso inimigo e falar: ah, meu inimigo, tudo bom? Como que você está? Não. Nosso inimigo, possivelmente, ele deseja o nosso mal, ele não quer nos ver crescer e uma série de consequências que você pode ter. Uma boa ilustração disso é a guerra, né? O inimigo, numa guerra, ele procura matar a nação adversária. Então, a ideia não é você morrer de amores ou morrer de bons sentimentos por seu inimigo, que é a situação extrema aqui, por aquele ao qual você não tem afeto. Mas é você, independente dele ser seu inimigo ou ser seu amigo, amá-lo de maneira sacrificial. E aí você vê Paulo retomando esse ensino de Jesus Cristo no livro de Romanos. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então percebam, Paulo está falando de maneira prática. Ore pelos seus inimigos. Se ele tiver fome, dê-lhe de comer. Se ele tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo assim, você amontoará brasas vivas. Isso é amor, biblicamente. E é isso que Jesus está nos ensinando aqui no Sermão do Monte. É isso que ele espera de seus discípulos. Não é uma postura arrogante, não é uma postura de vingança, mas é uma postura de amor. E ele continua o texto dizendo assim: para que vocês venham a ser os filhos do Pai de vocês que está no céu, do Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Bom, Deus, ele abençoa com a que nós chamamos de graça comum a todos, bons e maus, seus filhos e aqueles que não são seus filhos, desde um assassino a alguém que está ali servindo a ele. Ele abençoa. E Jesus continua: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Ele passa então para uma ilustração prática. Ora, se você só ama o seu irmão, aquele a quem você tem afinidade, o que é que você está fazendo demais? Você está fazendo a mesma coisa que um publicano, e considerando o contexto, o publicano era um judeu que, a serviço do Império Romano, oprimindo com impostos, era alguém não muito bem visto pela sociedade judaica. Vocês não estão fazendo muito mais que um publicano que vocês não gostam. Se vocês também só saudarem, só cumprimentarem os seus irmãos, os pagãos também fazem isso. A sua justiça, é isso que Jesus está querendo dizer, a sua justiça precisa ir além dos pagãos, precisa ir além dos publicanos. Então, ame o seu inimigo. Para a gente encerrar, uma última ilustração muito clara, muito prática para a gente. Nós não temos motivos para não amar o nosso inimigo. Sabe por quê? As Escrituras, elas nos dizem que nós somos inimigos de Deus. Sem Cristo, nós somos inimigos de Deus. A nossa natureza se opõe à natureza de Deus. Nós sempre queremos fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus por causa da nossa natureza pecaminosa. Isso sem Cristo. E Deus nos amou com esse amor ágape, mesmo assim quando nós éramos os seus inimigos. Nós também devemos amar, ser perfeitos, como Jesus conclui o texto, como perfeito é o nosso Pai. O nosso padrão é o nosso Pai. O amor que as Escrituras nos ensinam pelo próximo não é como as outras religiões. Muitas pessoas dizem, e possivelmente você já deve ter ouvido isso: toda religião é igual, porque diz que tem que amar ao seu Deus, o Deus específico, e amar ao próximo. Beleza, toda religião ela faz menção a isso. Mas o referencial de amor que as Escrituras nos dão é outro. Sabe qual é o referencial de amor? João
capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este. Isso aqui Jesus falando aos seus discípulos, numa conversa que ele teve com os seus discípulos. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. O referencial de amor cristão, o referencial de amor bíblico é o amor que Cristo Jesus teve por nós. O amor que Deus Pai teve por nós. E esse amor o levou à morte de cruz, o levou ao sacrifício. Que o Senhor possa nos ter misericórdia de nós e nos abençoar, nos ajudando a amar o nosso inimigo, a amar o nosso próximo. E se você não entregou a sua vida a Cristo, eu tenho que lhe falar, esse Sermão do Monte, essa palavra é a expectativa que o Senhor tem para com os seus discípulos. E você não pode amar a Deus e não pode amar o seu próximo ou o seu inimigo de maneira bíblica se você não tiver nascido de novo, se você não tiver entregue a sua vida a Cristo. Portanto, eu te amo. Arrependa-se dos seus pecados, confesse-o a Deus e arrependa-se dele. Arrependa-se dele e entregue-se ao Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz: se você confessar os seus lábios, se você confessar com sua boca e crer que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, serás salvo. Deus nos abençoe e até a próxima.